Salve, quebrada. E aí, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Nicolas. Para a maioria é Jesus, mas na arte eu uso muito Nico, principalmente em tags. Enfim, acho que um tema bom para iniciar o canal, mesmo já tendo postado 2 vídeos, é falando o que eu tinha falado no meu Instagram, que é o que me fez parar tantas vezes, mesmo sabendo que meu trabalho é bom, meu trabalho alcança pessoas, tem resultado, mas ainda assim eu paro. Acho que é basicamente um mal que muita gente vive, mas eu vou falar da minha experiência porque de você eu não sei, certo? Então, vou usar a minha régua. Lembra, réguas são diferentes de pessoa para pessoa. E basicamente, eu produzo conteúdo desde 2017, mas eu conto desde 2020 foi quando eu dei uma aprofundada mesmo, não fazia só por fazer, de qualquer jeito e tal. E parei porque eu vivi o maior, acho que até hoje é o maior mal das pessoas. Dar ouvidos a quem nunca construiu nada. Basicamente é isso, de verdade, e muito me preocupar com o número. Tudo bem, número é influente, número gera resultado, número te dá trabalho, número te dá visualização, engajamento, mas desde quando vamos trocar aquela ideia mesmo, porque eu acho que transformar isso numa regra é pior, vamos transformar num bate-papo, uma troca de ideia aqui, entre eu e você que está aí atrás da tela. Desde quando número virou mais importante do que criar? Principalmente pra nós que é artista, tá ligado? Quando que. Sim, a gente sabe que número ele é expressivo, mas por que criar ficou tão atrás? Sabe? Por que a gente ter a preocupação de criar ficou menos importante do que fazer algo pensado para os outros? Sendo que tem gente que cria e tem resultado. Por que eu, sei lá, a maioria das pessoas acaba indo pro outro lado? E basicamente acho que tudo isso foi meio que combinando na minha cabeça, assim. Acho que faltava, assim, muita maturidade, mas acho que era muito da questão de talvez eu não acreditava tanto em mim quanto até outras pessoas acreditavam. E quando eu falo de resultado, é isso que eu estou mostrando aqui, ó. Vou deixar alguns exemplos na tela de alguns, principalmente tratando que eu faço 2 tipos de trampo, né, mano? Eu faço arte no geral, sou multiartista, então faço grafite, desenho, tudo que vocês podem imaginar. E de um tempo atrás comecei a fazer muito trampo com audiovisual mobile mesmo, inclusive que é com este celular que eu estou gravando aqui. E com pouco tempo de audiovisual mobile eu consegui alcançar a gente, sabe? Tipo, marcas, artistas, e eu vou deixar tudo passando aqui na tela enquanto eu falo. Que comentam o trabalho, compartilharam o meu trabalho, curtiram o meu trabalho. Então, tipo, e se você for olhar meu perfil, eu não bati 1 milhão de visualizações. Eu não tenho 1 milhão de seguidores. Então, o que fez meu trabalho chegar a essas pessoas e elas curtirem? Não tenho muito uma resposta exata, talvez você tenha. Se tiver, comenta aí. E basicamente é isso. Acho que, de modo geral, eu não conseguia ter essa constância, não digo nem disciplina, mas a constância de que, pô, tô criando, sabe? Tipo, eu media muito minha régua por pessoas que já tinham sucesso. E esse é um dos maiores maus. E eu acho que o pior, que foi o que eu comentei, foi dar muito ouvido pra quem nunca construiu nada. Toda vez, acho que desde que eu sempre curti publicar, fazer coisas assim, igual eu tô fazendo agora. Já escrevi muito poema, slam, já participei de rodas de batalha, já postei muita coisa sobre isso e parei. Já tive, mano, um Instagram bem conhecido de foto, parei. Já tive muita popularidade no Facebook e aproveitei isso tendo engajamento com produtos de beleza voltado pro cabelo, parei. E aí comecei a fazer arte desde 2020, produzir conteúdo de arte e parei. Parei várias vezes. Nunca consegui dar continuidade para as coisas que eu fazia. E eu nunca entendi o porquê. E eu comecei a ter esse pensamento mais do final do ano passado para esse. E comecei a colocar muita coisa em prática. E foi quando as coisas começaram a funcionar. Mesmo estando muito tudo longe de onde eu quero. Mas começaram a funcionar. Tipo, começou a ter resultados, sabe? Inclusive com números. Foi quando eu entendi que foi só quando eu parei de ligar para eles. Tipo, lógico, tem um modelinho que eu posto, eu edito de uma forma para alcançar. Tudo isso a gente tem que pensar, não adianta. O capitalismo tá aí, a gente precisa desses números. Mas eu comecei a focar o meu conteúdo no que eu quero passar para vocês e não no que, sei lá, tá todo mundo querendo ver. Comecei a criar como um artista. Deve ser, sabe? Tipo, não só como um robô que tem que produzir aquilo como se fosse
uma indústria. As coisas começaram a acontecer, então foi aí que eu tive um start. Falei, pô, mano, que doideira, né? E quando eu falo de dar ouvidos, era porque toda vez que eu tava começando a fazer alguma coisa, essas coisas estavam dando resultado no início, vinha alguém sempre próximo a um ciclo que eu tinha, ou até pela rede social, ou eu ouvi comentários de outras pessoas que falavam, pô, mano, não tá legal. Ou zoava do que eu fazia. E eu dava ouvido. Eu tinha esse mal, eu dava ouvido. E aí, aconteceu o que acontecia, eu parava de fazer conteúdo, e aí aquilo virava um hiato. E aí virava uma frustração e, sabe, só ia se repetindo. E aí as coisas foram mudando. E a partir do ano passado, quando eu fiz algumas coisas, testei e deu certo, eu falei, pô, é isso. E um dia, eu não vou lembrar, se você souber aí, pode deixar nos comentários. Mas eu não vou lembrar de onde eu vi, mas sobre números. Que eu vou até passar pra você que tá com essa intenção também de voltar a criar ou tá muito preocupado com isso. Mas eu via muita coisa do tipo, pô, meu vídeo só teve 100 visualizações. Mano, você sabe quanto são 100 pessoas? Só deu 1000. 1000 já é um teatro legal. Deu 5, deu 10. Mano, você tem noção quanto são 10.000 pessoas juntas? Você já alcançou. Isso já é um número expressivo. Só que a gente tá querendo comparar com grandes influencers, com grandes marcas, com... E a gente não é, pelo menos não ainda, sabe? Então, se você tem isso, eu acho que o resultado vai muito além dessas visualizações. Pô, eu dou um maior exemplo. Eu não tenho tanta visualização quanto eu queria ter no meu perfil. Porém, quando eu posto um history, eu tenho muito engajamento. Tipo, muita interação. Seja numa reação no meu story, sabe? Seja num clique nas figurinhas. Quando eu falo figurinha, seria um link de alguma marca, de algum amigo, de algum coletivo, enfim, que eu posto. Então, tipo, peraí, é expressivo. E se eu não tivesse esse alcance, esse engajamento de uma forma natural e positiva, essas marcas e esses artistas que viram meus trabalhos e curtiram, não teriam visto. Porque afinal, como que isso chegou até eles? Ah, alguém mandou. Se alguém mandou, é porque alguém curtiu. Então pronto, isso é um engajamento também positivo, sabe? E é natural. Não paguei, não fiz nada assim. Fiz somente arte. Deixa número um pouco de lado. Cria. Só cria. Depois dessa onda de crescimento de inteligência artificial, de facilitadores, a gente acha que tudo na vida tem um caminho especial, tem um quarto caminho, uma chave de ouro, aquilo que vai te dar o sucesso instantaneamente. E não funciona assim. O mundo não é assim. Se você não tiver dinheiro para ser essa chave de ouro, o mundo não funciona assim. Então, só cria. Esse é o meu conselho, esse é o primeiro vídeo. Se gostou, eu vou fazer aquela apelação basiquinha, então curte, comenta, compartilha. E vamos trocar essa ideia. Comenta aí o que você achou, comenta aí o que você... Se você se entendeu por esse vídeo também, como é que é isso na sua vida também. E é nóis, quebrada. Dá aquela moral e pra cima. Vamos, sempre.